Olá, tudo bom? Bom dia. Bom, hoje eu vim conversar com vocês sobre ampliação da consciência, que tem tudo a ver com o nosso SEC, né? Com o nosso Centro de Expansão Consciencial. Nós aqui, invariavelmente, recebemos assim a pergunta de por que o nome é Centro de Expansão Consciencial. Porque ampliar a consciência é uma coisa realmente sugestiva, o nome é realmente sugestivo, o nome tem a ver com muitas coisas, né? É extremamente paradoxal o processo de ampliação de consciência, porque alguns acham que é uma coisa, outros acham que é outra. Existem as três verdades, né? Que é a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Outro dia ouvi muito isso de um colega, de um amigo terapeuta, e isso ficou muito colado na minha mente. E muitas vezes tem a ver com você deixar a ignorância do lado, né? Ignorância não é no termo pejorativo, gente. Ignorar significa não saber. E muitas vezes nós somos muito apegados aos conceitos ou preconceitos. Nós vivemos muitas vidas, né? Em todas essas existências, vidas não, vidas só temos uma, mas existências temos várias, tivemos várias e teremos ainda várias existências. E nós somos apegados a determinados conceitos. Conversando um outro dia com uma pessoa amiga e ela começou a levantar alguns conceitos na cabeça dela a respeito de determinadas religiões, principalmente dentro do espiritismo. E os conceitos delas eram altamente religiosos, o que significa dizer que muitas vezes a gente se apega a determinados costumes do passado, a coisas que nós vivenciamos em outras vidas e trazemos para essa vida de agora. E colocamos aquilo ali como uma coisa extremamente verdadeira, quando é, na verdade, uma crença sua, uma crença pessoal, uma crença que você foi, na qual você foi estimulado a pensar que era verdade, né? E a ampliação da consciência, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem a ver com tecnologia, com conhecimento, intelectualidade ou assim, ou inteligência propriamente dito. Muitas pessoas são extremamente inteligentes é, é, em termos acadêmicos, quer dizer, têm conhecimentos, mas não têm inteligência emocional para se abrir para as novas coisas. Quer dizer, o abrir-se é uma ampliação de consciência. Eu confesso a vocês que para mim foi extremamente difícil me abrir nos últimos anos para determinados conhecimentos, porque tinha sido colocado na minha cabeça e eu também convenientemente achei que deveria adotar determinadas posturas do conhecimento em que me impediam de abrir um livro, por exemplo, porque eu achava que aquilo ali, ao invés de me ampliar o conhecimento, iria me emburrecer. É muito pelo contrário. Todas as vezes que a gente abre os livros, e principalmente aqueles que nos são proibidos ou então impostos de conhecimento restrito, né? Quer dizer, quando a pessoa chega para você e diz, olha, não abre essa coisa aí não, porque isso aí, sei lá, não tem verdades. Uma outra questão é o seguinte, é quando muitas vezes a gente abre é, é, o conhecimento, mas abre o conhecimento para coisas que são inúteis, coisas que são vazias, que não tem nada a ver. Então, com medo disso, muitas vezes a gente termina obliterando os sentidos e ignorando mesmo, né? Então, a gente escuta as pessoas que são referências nossas, né? Então, fulano de tal disse que era assim, né? O livro tal disse que era assado. E aí a gente fecha os olhos para os conhecimentos da vida. O conhecimento não significa dizer que você vai adotar aquele conhecimento, que você vai acreditar piamente nele. Você pode retirar de muitos conhecimentos as coisas que são melhores, que se adequam mais a você, mas não por conveniência, e sim pela verdade verdadeira. Tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, aquela que é razoável você acreditar. Então, eu comecei a ampliar esses meus conceitos
mas eu era muito travado em relação a isso, né? Então, alguns livros que me eram informados que não seriam interessantes eu ler, então eu comecei a ler e aquilo, meu Deus, aquilo ampliou demais o meu conhecimento, as minhas ideias sobre as coisas, me deu um norte muito grande sobre a minha vida, sobre o que eu era, quem eu era, né, a forma que eu deveria construir a minha vida dali por diante. Eu comecei a procurar inclusive os clássicos, porque é o seguinte, a cada ideia nova que aparece, te estimula a você procurar conhecimentos antigos também, coisas de um passado distante, por exemplo, entender Sócrates, Platão, entender Aristóteles, entender como é Buda, Krishna, perceber as verdades do mundo, entender e despolarizar determinados avatares que nós temos como os santos, anjos e etc. Tudo isso começa a se desfragmentar e ao mesmo tempo construir uma consciência una, quer dizer, uma consciência mais ajustada dentro de um ponto que realmente é verdadeiro e não sob ilusões. Muitas vezes a gente tem medo de coisas que poderia nos beneficiar muito, quer dizer, poderia beneficiar a nossa vida, transformar as nossas vidas e nós ficamos com medo daquilo ali. Por exemplo, desenvolver a mediunidade, porque muita gente fala em desenvolver, eu gosto da palavra estudar. Estudar a mediunidade, não, eu tenho medo de estudar a mediunidade. Por que você tem medo? Não, porque eu tenho medo dos espíritos. Mas por que você tem medo dos espíritos? Não sei bem, eu acho que pessoas do outro mundo, eu digo, mas não são pessoas do outro mundo, são pessoas desse mundo, são pessoas que saíram desse mundo e foram para o outro mundo. Você não tem que ter medo de uma coisa que você já tem dentro de si. O que é que eu tenho dentro de mim? Você está sentindo tudo, você vê, você escuta, você sente os espíritos do seu lado, você tem impressões que são absorvidas dos espíritos. Então você já está tendo a quantidade de coisas ruins que você acharia que poderia ter no conhecimento. Quando a gente conhece é ao contrário, a gente termina ampliando a consciência e entendendo tudo. Mas por que essa nossa dificuldade? A gente tem dificuldade de mudar para o novo. A gente tem dificuldade de conhecer. Nós temos medo, nós temos culpa. Achamos que quando começarmos a conhecer, virá uma quantidade de culpa muito grande. Tem repercussões, sim. Todo conhecimento traz uma repercussão consequente. O que é que significa dizer? Essa repercussão é exatamente a partir do momento que você começa a ampliar a tua consciência, começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, né, você começa a se encarar, a se conhecer e a dizer, puxa vida, tal coisa eu estava muito errado. Aí vem a culpa, lógico. Mas aí quanto mais você conhece, você vai eliminando a culpa, porque não adianta nada ter culpa. Então, quer dizer, são etapas, são fases que você vai avançando como se fosse um jogo de game, de videogame, onde você vai avançando os estágios e se tornando cada vez mais proficiente naquilo que você está fazendo. A ampliação da consciência é assim. Nós vamos falar muito sobre essa ampliação da consciência numa palestra que eu vou fazer na sexta-feira, onde nós vamos falar dos conceitos, né? Os conceitos, preconceitos, crenças, medos que nós temos, incapacidades que nós temos de abandonar o velho e abraçar o novo, e que isso tudo termina dando um conforto muito grande. Quanto mais conhecemos, mais entendemos de nós mesmos. Aqui no SEC eu recebo pessoas com problemas diversos, problemas muito sérios relacionados ao não conhecimento de si próprio. A maioria das pessoas são assim. As pessoas nos procuram aqui exatamente porque não estão se conhecendo, porque não estão se compreendendo. E isso tudo dá uma aflição muito grande, naturalmente. A gente termina ficando para trás de determinadas coisas, com medo de tudo, com medo de sair, com medo de fazer, com medo de realizar, com medo de conhecer, com medo de se entregar, com medo de se expor, com medo de tudo. E aí, lógico, isso vira um problema muito sério em nossas mentes
e termina nos levando ao que está acontecendo agora, essa estrutura de quantidade de pensamentos que termina virando uma egrégora e todos estão assim desesperados com a situação, desesperados com tudo. Por quê? Porque não conhecem. E aí muitas vezes acreditando em fake news, acreditando em coisas que não deveria acreditar, em agredir a pessoas que não tem nada a ver com a tua neurose, a tua paranoia sobre as coisas. Então, veja, tudo é uma questão de conhecimento. Quanto mais a gente amplia o conhecimento, todas as vezes que, eu costumo sempre dizer assim, todas as vezes que eu vou emburrecendo, eu abro os livros, né? Todas as vezes que eu vou emburrecendo, eu escuto um conceito novo. Por mais estapafúrdio que ele seja, ele vai me ajudar a ampliar a minha consciência, porque eu estou olhando sobre outro prisma, né? Todas as vezes que eu vou emburrecendo, eu retiro da minha vida quem me impede de pensar, ou o que me impede de pensar, porque pode ser quem ou o que. Então todas essas coisas auxiliam demais a ampliar a consciência. Na sexta-feira nós vamos falar dessa coisa muito mais detidamente, nós vamos criar um conceito altamente renovado. Eu estou aqui todo de branquinho porque eu já estou no processo de começar a me preparar para os trabalhos da manhã e da tarde na psicoterapia holística, né, nos tratamentos psicoterápicos, e aí eu já estou aqui pronto. Mas hoje eu tenho assim um desafio, de uma pessoa que realmente ela assim criou, eu gravei um vídeo anteriormente, criou uma dependência psíquica de várias coisas, de pessoas da família, de crenças, de entendimentos e tal. E isso para retirar é muito complexo quando a pessoa não quer aprender. Não, eu não quero ver, eu tenho medo de ver isso, eu tenho medo daquilo. Então o medo impede muito com que a criatura amplie as possibilidades, a consciência e tal. Quer dizer, a ignorância oblitera o ser humano, deixa a nossa visão turva ou embaçada e a gente não consegue enxergar direito. O Buda disse que o grande lance seria o caminho do meio, né? Encontrar um meio termo de tudo. A iluminação está nisso, em conhecer um extremo, o outro e tal, e chegar no meio. Muitas vezes pessoas extremamente intelectualizadas se tornam radicais e fanáticas. Por exemplo, os materialistas, né? Tem alguns materialistas para você ver que intelectualidade não significa ampliação de consciência. Às vezes a gente aprende uma montanha de conceitos e no final nós temos o mesmo conceito antigo dos nossos pais. Não é nada incomum você encontrar pessoas que são ligadas às ciências e que acreditam em determinadas religiões e crenças que são totalmente contrárias ao raciocínio dele. Eles acreditam por fé, eles acreditam pela fé cega e não pela lógica dos fatos. Porque tudo na vida tem que ter uma lógica, tudo na vida tem que ter uma lógica. Agora, nem tudo tem que ser raciocinado de forma cartesiana. A gente tem que ampliar a consciência, abrir o leque de opções para poder a gente chegar no nosso bem-estar. O bem-estar, ele tem tudo a ver com essa procura filosófica. O que é a filosofia? É a ciência dos porquês. Por que isso? É a beleza de conhecer a própria alma, de conhecer o mundo, de conhecer a vida. E isso é fantástico. Então, sexta-feira nós nos encontramos para falar mais sobre a ampliação da consciência. Vai ser um papo muito legal. Eu gostaria que vocês participassem também. Eu sempre abro a comunicação num chatzinho embaixo, onde vocês podem perguntar, fazer questionamentos. Para mim é maravilhoso, porque aí levanta a bola, né? Então, muitas vezes a gente é estimulado exatamente através das perguntas que vocês fazem. Então, na sexta-feira nós vamos nos encontrar às 8 horas da noite para conversar sobre a ampliação da consciência. Eu gostaria que vocês fizessem parte disso também, tá? Se vocês quiserem participar junto comigo no meu chat, porque eu vou abrir uma sala e dá para colocar nessa mesma sala 6 pessoas, eu e mais 5. Então quem quiser participar comigo dessa sala para discutir, para conversar e tal, durante a palestra, então
pessoas terão assim a cadeira cativa, a primeira cadeira da sala da palestra para poder fazer perguntas. É bem bacana isso. Então, o que é que você pode fazer? Você entra em contato comigo ou no direct, no WhatsApp, no 998146555, para participar junto comigo, fazer as perguntas diretamente, a gente se olhando cara a cara na live, né? Ou então você pode entrar em contato comigo pelo MSN daqui do Facebook, ou então mandar uma mensagem pelo YouTube, que eu vou dar uma olhadazinha lá, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook e vai dar possibilidade para você entrar em contato no nosso WhatsApp, que é 998 14 6555, WhatsApp, tá certo? Beijo no coração, paz, luz sempre.